Daiane, na parafatologia, na quarta linha, quando você fala da enumeração dos fenômenos parapsíquicos já vivenciados, eu gostaria assim de perguntar em cima desse item, assim, quando você começou a observar, se foi desde que você chegou aqui ao CEEC, se pudesse contar um pouquinho da sua história da vivência fenomenológica, por favor, parapsíquica. Eu, na verdade, eu mudei para Foz em 2001, mas eu fui começar a me preocupar com isso, fui engrenar mesmo no voluntariado a partir de 2003. E fui começar, que me caiu a ficha de desenvolvimento do parapsiquismo em 2004. Então, a partir de 2004, eu comecei a fazer as dinâmicas parapsíquicas no CAEC, cheguei até a fazer 3 dinâmicas por semana. E na época eu não tinha percepção assim, quase que zero, né? Então o professor Valdo fazia aquelas técnicas, sente energia. Sentiu? Sentia nada. Então eu dizia, eu era bem casca grossa, né? Então, na verdade, agora você já sente. Já. Eu queria sentir mais ainda, né? Mas aí todo esse movimento a partir de 2004, aí eu fui entendendo cada vez mais o parapsiquismo. Eu venho, desde 2004, trabalhando na fixação dessa rotina útil do desenvolvimento do parapsiquismo. Porque, teoricamente, a gente sabe dos benefícios, a gente sabe disso tudo. Agora, você conseguir trazer a teoria e você implantar isso na prática, aí que eu vejo que é a maior dificuldade. Então, é isso que eu venho tentando fazer. Então, um ano eu estou melhor, no outro ano eu estou pior, um mês eu estou melhor, outro mês eu estou pior. Então, em altos e baixos, eu venho observando uma melhora. E aí, dentre essas listagens de fenômenos, já que a gente está falando bastante, né, de índice, então eu também fiz o meu levantamento. Então, na escola, a gente tem ali uma planilha com 36 fenômenos listados. Desses 36 fenômenos, então o aluno e cada um de nós pode marcar ali quais fenômenos já teve. Então eu já fiz, no meu caso, eu tive ali 22 fenômenos. Então tá, isso é a quantidade. Agora, e a qualidade? A qualidade vai dizer respeito a quantas vezes aquele fenômeno se repete. Então às vezes você vai ver que você teve uma vez só, e depois nunca mais você teve aquilo. Então por quê? Possivelmente a gente tem falhas aí na nossa rotina de priorização do parapsiquismo que não permite a gente vivenciar mais vezes aquele fenômeno. Então você contabiliza uma vez, mas e aí? Quantas vezes mais você tem aquele fenômeno, melhor é no sentido da sua experiência pessoal. Então, você fazer o registro e fazer o acompanhamento mostra essa panorâmica no desenvolvimento do parapsiquismo, né? Então, isso que a gente quer ressaltar aí como importante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rosa. E você utilizou, assim, como ferramenta a maior parte de dinâmicas parapsíquicas, que eu venho acompanhando, tenho feito algumas dinâmicas com você, né? A dinâmica é porque, na verdade, o meu interesse é que esse ano eu reservei, eu tinha até falado com você, eu vou fazer a escola esse ano, né? Para o desenvolvimento parapsíquico. Então, assim, como começar? Já estou fazendo uma sequência de complementários, né? Já vou para o 3º. Quer dizer, anterior eu zerei, agora é a série de 10 que eu quero fazer. E eu estou pensando nas dinâmicas também, aprimorar, para poder aprimorar, porque já estão aparecendo alguns fenômenos. Então, agora é aprofundamento, né? Entendeu? O que eu vejo, Rosa? Cada pessoa, eu até chamo atenção ali na estrangeirismologia, as formas individualizadas de aquisição do know-how parapsíquico. Então, cada pessoa vai precisar descobrir qual que é o seu modo, o seu jeito, que mais vai favorecer o seu desenvolvimento do parapsiquismo. Então, para algumas pessoas, um jeito vai funcionar, para outras, outro jeito vai funcionar. Então, no meu caso, esse jeito assim de buscar uma coisa mais técnica, de tentar ali lembrar que eu preciso registrar e depois olhar lá quanto que eu alcancei de pontuação, me mostra assim, aumenta a minha lucidez e me dá um realismo maior sobre a minha condição. Então, isso tem me ajudado.
Então, por exemplo, essa planilha aqui, ó, planilha do registro diário do estado vibracional. É uma planilha antiga que se usa no instituto, por exemplo. Eu uso isso aqui para anotar os meus EVs. Por quê? Porque na hora que eu olho isso aqui, cada dia, né? E às vezes eu olho lá, caramba, esse dia aqui eu só fiz 3. E o resto dos quadrados aqui, todos em branco, então aquilo dá um choque, acende aquela luz, fala, opa, peraí, olha, eu estou furando aqui, então chama a minha atenção. Então esse é um instrumento que para mim funciona. Agora, às vezes para outra pessoa não vai funcionar. Então tem gente que usa aquele relógio que vibra. Eu tenho também um relógio que vibra. Então o relógio que vibra para mim não funciona, porque às vezes eu estou fazendo um monte de coisa, o relógio vibra que eu nem senti. Então não funciona muito. Agora o visual aqui, eu deixo a planilha sempre em cima da minha mesa, aquilo dá um choque, no meu caso, assim, fala, opa, olha o estado vibracional, e mesmo assim, às vezes eu furo, né? Então eu não consegui ainda nenhum ano em que eu possa dizer, todos os dias eu consegui fazer 20 EVs. E eu só sei disso porque eu tenho registro e tenho acompanhamento. Então eu posso dizer. Agora, se eu não tivesse nem registrado, eu não ia nem saber, né? Então é nesse sentido, eu acho que a gente quer chamar a atenção. Como você tem assim, uma vida bem dinâmica, dá aula e tudo, você faz o EV mesmo dando aula? Ou você reserva um momento só para... Eu faço em todos os momentos assim que eu lembro. Então, quando eu acordo e eu lembro de fazer o EV, eu faço o EV. Às vezes eu começo a dirigir ali, estou saindo de casa, eu não tenho trânsito ali, até chegar no portão, aí eu faço o EV, né? Depois que eu cheguei lá, que tem um trânsito maior, aí já não mexo com isso. Aí estou saindo da faculdade, indo para a sala de aula, quando eu lembro, tá? Não posso dizer que eu lembro o tempo todo, aí eu faço o EV. Né? Às vezes eu paro um pouco, vou assistir um pouco de TV, vou comer, e eu lembro de fazer o EV, faço o EV. Então eu procuro associar com as atividades. Todo momento que eu lembro, eu procuro fazer. Agora, quando eu lembro mais? Quando eu vou lá para o meu escritório e olho a minha planilha. A minha planilha está vazia. Aí eu falo, opa, peraí. Que é o jeito da pessoa, minha planilha está vazia, peraí, vamos fazer o EV. Aí eu vou fazendo esse tipo de associação. Então é uma forma que eu encontrei para conseguir preencher. E assim, eu acho que um dia eu vou conseguir olhar para essa planilha no final de um mês, eu já tentei, sabe? Ó, então esse mês eu vou conseguir fazer 20 EVs todo dia. Vou conseguir. Aí eu tô indo, chegar lá no 15º dia, eu falhei. Ai, caramba, ó, furou o mês todo. Aí começa tudo de novo. Então eu tenho aquela meta. Não, esse mês eu vou conseguir fazer um mês todo de 20 EVs por dia. Esse mês eu vou conseguir. Aí às vezes chega no final do mês, eu olho ali minha planilha, aí eu vejo os furos. Mas isso me dá um realismo, né? Então eu não estou desistindo disso, porque é muito fácil a gente desistir, né? Então eu estou fazendo investimento para que essa rotina, pelo menos do estado vibracional, ela se fixe, né? Então a repetição ajuda nesse sentido. Obrigada. No começo assim do desenvolvimento parapsíquico, muitas vezes existem alguns, os fenômenos ficam mais claros, mais evidentes assim. E depois, com o tempo, o refinamento vai fazendo a coisa ficar mais sutil. E o próprio desenvolvimento vai ficando mais sutil para a própria pessoa. Muitas vezes as outras pessoas percebem que ela está sentindo mais coisas, que ela está mais sensível, e ela mesma não percebe pelo próprio refinamento, como a coisa, o desenvolvimento é lento, né? O que você percebe quando chega nessa fase de refinamento, que às vezes pode desmotivar a pessoa, por ela não ter aqueles resultados assim, acachapantes na frente dela, aquilo acontecendo, fenômenos, coisas que ela nunca tinha pensado antes acontecendo. Isso pode ser, às vezes, desestimulador para ela, assim, você entende? Não, aí acho que a gente tem que ver assim, o temperamento da pessoa, né? Então, por exemplo, no meu caso assim, pessoal, no início eu tive várias projeções. Então, essas projeções, elas já me deram ideia de várias coisas que hoje a gente fala na conscienciologia. Aí, o que acontece? Depois disso, os fenômenos parapsíquicos que eu tive, eu vejo até certo ponto, muitos deles como um tipo de extrapolação. Então, a extrapolação, ela mostra o nível que você está,
ao mesmo tempo o nível que você pode chegar, né, ou o nível que você não alcançou. Então ela te mostra assim, te situa. E às vezes a pessoa ela não pode desanimar, porque ela não vai ter muitas vezes aquela extrapolação o tempo inteiro. Aí vai depender do esforço que a pessoa vai demandar, né, que a gente vai demandar, o investimento que a gente vai fazer para conseguir tornar aquela extrapolação um fenômeno, então, no caso, diário, você poder dominar. Então, eu vejo que aí o temperamento da pessoa, ele acaba sendo, assim, muito... No caso, assim, ele acaba influenciando muito. Porque tem aquele temperamento da pessoa mais persistente. Ela teve a extrapolação uma vez e ela vai trabalhar para ela ter aquilo de novo. E tem aquele, às vezes, aquele outro tipo de temperamento que a pessoa teve uma vez, tá bom, já tive o fenômeno mesmo, e fica por isso mesmo, e não vai mais atrás. Então, o temperamento da pessoa influencia no desenvolvimento do parapsiquismo. E outra coisa, se a pessoa ela começa a colocar o foco aí na interassistencialidade, que é o que a gente fala bastante, a gente começa a ver que a gente fica limitado. Então, você vai fazer a avaliação de uma pessoa. Já não é mais só aquilo que você vê visualmente. Já tem outros fatores. Então, aí você começa a ver que você fica tão limitado que aí você precisa se esforçar mais para você ampliar o seu nível de parapercepção para você ficar mais eficaz. Então, aí é a intenção da pessoa de melhorar a sua assistência, o temperamento, a vontade da pessoa. Então, é um conjunto de variáveis. Então, eu vejo desse modo, João Paulo. Tem até uma frase enfática de um verbete do professor Valdo que chama atenção exatamente para essa questão do temperamento. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Depois eu leio. Aqui, eu achei. O desenvolvimento das autoparapercepções depende da vontade, da autoconfiança, da autodisciplina, da priorização, o estado vibracional, o temperamento interassistencial e efetiva abnegação. Então, essa frase enfática, ela mostra um conjunto de variáveis que vão influenciar, né, nesse desenvolvimento do parapsiquismo nosso pessoal. Então, se fosse só a vontade, só a autodisciplina, mas não é só isso, é um conjunto de variáveis, né? E, na verdade, a gente vai desenvolvendo trafores à medida que a gente vai investindo também no desenvolvimento dessas autoparapercepções. Para a verbetógrafa, professora, quando a senhora se refere ao EV diário, na sua prática o processo é quando o corpo é recoberto com um manto de energia e depois exterioriza, ou quando um círculo de luz percorre o corpo de cima para baixo e vice-versa? Ele é feito deitado ou em pé? Poderia falar um pouco mais sobre o aspecto da sua prática diária? Eu considero a instalação do estado vibracional quando eu consigo perceber bem a vibração das energias tomando conta de todo o corpo e pegando todo o energossoma. Aí eu considero ali que eu consegui instalar o estado vibracional. E aí eu consigo perceber que vai ocorrendo mesmo desassimilações. Então isso é bem nítido, né? Então essa é a minha prática, o que eu procuro mais trabalhar. E assim, eu procuro fazer EVs de várias maneiras, sentada, em pé, deitada. Então assim, eu já não fico procurando assim aquela melhor posição. Só quando eu sinto que está muito pesado, às vezes eu levanto mesmo e aí eu sinto que facilita a movimentação das energias. Mas naturalmente no dia a dia eu faço sentada, deitada, do jeito que eu tiver ali escrevendo no quadro, às vezes na faculdade, né? Então aí eu vou usar diferentes técnicas, mas eu procuro perceber isso, a vibração das energias da cabeça aos pés, aquilo intensifica e toma conta do corpo e eu sinto o energossoma vibrar, né? Então isso é o que eu tenho de prática. Daiane, Pode falar. só para te informar, teve um período da minha vida que eu achava a princípio eu achei aquilo anormal, não era uma coisa normal. Eu fazia 80 EVs por dia. E eu achava que tinha que não podia ser assim. Até eu descobrir que tem gente que fica em estado vibracional, que tinha gente que ficava em estado vibracional o tempo todo.
Eu soube disso quando eu comentei com alguém que eu fazia 80 EVs por dia. Aí comentaram sobre o nosso amigo, professor Valdo, que estava o tempo todo em estado vibracional. Ou seja, ele vivia isso, né? O tempo todo. Eu achei isso muito interessante. Você quer falar, professor Valdo? Sei, mas isso é a minha vida, já há algumas dezenas de anos. A segunda natureza. É isso. Movimento as energias positivamente, me equilibro, me sinto bem. Eu sou um cara mais ou menos otimista, porque eu sou mais ou menos feliz. Por quê? Eu faço estado vibracional com tranquilidade. Não tem problema. Isso é a defesa, é a segurança, é o equilíbrio. É a imperturbabilidade, esse é o caminho. Primeiro passo de uma grande caminhada é muito importante. É o primeiro passo, é o primeiro pé, a pegada. Agora, para chegar lá na grande caminhada, é preciso de fazer muitos passos. Então tem que chegar num ponto que a pessoa domina isso. Eu só penso, na mesma hora eu mexo com as energias. É a vontade. Agora, eu ponho, quando eu estou para obter algum resultado, uma pessoa, um arco voltaico, eu ponho tudo que eu posso. Esse é o caminho. Eu já mostrei isso aí. Agora, mostrar a meia materialização, que é a coisa mais difícil que tem, que eu estava falando aí de manhã. Entendeu? Mostrar a energia do estado vibracional, mostrar o parabanho que você recebe, que é o estado vibracional feito por outro. Isso tudo é fácil. Agora, já a meia materialização é mais difícil. Por isso que eu comecei a falar, para ver se vocês entendem, porque agora já tem muita gente aí que já consegue fazer o estado vibracional numa boa. Então, o próximo passo agora é caminhar para a ectoplasmia de, vamos dizer, de profissional. Esse é o caminho. Vamos ver, vamos trabalhar. Tudo é energia. Aqui o ambiente é muito favorável para isso. Aqui nos laboratórios, no complementário, nas dinâmicas do parapsiquismo, são bons lugares. Nós temos muitos lugares hoje favoráveis. Uma outra coisa também, você quer ver o que é energia? Vai lá vai lá no chakra, aquele lá que tem, que é. Mas tem também, logo acima, tem a parte da parte do Fitolab, para você sentir as energias da natureza. Agora, se não tiver problema, chega aí na porta de casa. A porta de casa já permite isso. Onde está lá aquele moinho assim? Chega lá que você vai sentir as energias. O processo todo é começar a ver a natureza agora para ampliar a manifestação da energia. Vocês já estão sabendo, o estado vibracional parece que é uma coisa que pegou. Dentre as muitas que eu já falei, essa aí é uma das únicas que pegaram. Né? Então, vamos ver agora o próximo passo. Né? Eu estou falando umas bem avançadinhas para quem quer. Autotransatividade, autoimperturbabilidade. Entende? Essas aí já são para quem não precisa mais, quem já está dominando bem o estado vibracional. Vamos ver. Professor, tenho carne esponjosa desde que nasci. E meu otorrinolaringologista diz que tenho que fazer cirurgia. Contudo, resolvi não marcar porque iria perder dias de aula. Em uma de suas tertúlias, o senhor profere que esse problema atrapalha nos estudos e realmente vem atrapalhando muito. Sim, você fica burro, isso emburrece você. Seria possível resolver o problema trabalhando com energia? Não, tem que fazer cirurgia mesmo, tem que cortar. Porque eu desenvolvi essa doença. Pergunta aí para você, para sua mãe, para a gestação, a genética, etc. Sei que essa doença vem de vidas passadas. Isso eu não sei. Problema seu. Agora, o problema é o seguinte, a gente tem que tirar isso, porque isso diminui o processo
oxigenação do cérebro. Então a pessoa fica com menor acuidade. Realmente a inteligência cai. Urubu serva, você está com problema de estudo, ó, mostra que está aí. Tem vários nomes para essa carne esponjosa, não é isso? Adenoide é que é o nome clássico. Isso deve ser tirado o mais depressa possível. Outra coisa, na sua idade, os seus parentes, principalmente seus responsáveis, não viram isso. Isso já devia ter sido feito há muito tempo. Você está atrasado. Agora, ó, não fica com medo de bisturi, não. Hoje em dia a medicina não dói nada, isso é bobagem. Vai em frente. Outra coisa, seja homem. Onde é que estão as suas testosteronas? Como é que é isso? Se dá um jeito.